Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? Nessa aula a gente vai falar aí sobre os famosos suportes e resistência, certo? Suporte e resistência. Pessoal, eu sou conhecido por ter minha didática direto ao ponto, sem blá blá blá, sem mimimi, certo? Então eu vou ensinar para vocês o necessário, certo? Para vocês ganharem dinheiro na bolsa. Então, assim, não vou me prender muito à teoria, até porque essa parte teórica a gente nem vai usar muito. O que vai importar mais é a parte prática. Então, podem ficar tranquilo que esse módulo de aulas teóricas são aulas mesmo simples, aulas curtas, certo? Onde tem as informações básicas sobre o mercado. Vamos lá, suporte e resistência. É simples. Pedro, o que é suporte e resistência? Pessoal, suporte e resistência são regiões onde o gráfico tende a reverter a sua tendência. Como assim? Ó, vamos lá, vamos pegar aqui o gráfico do mini índice, certo? Eu estou aqui no gráfico de 15 minutos, eu vou botar aqui o gráfico de 5, né? Que foi o gráfico que a gente combinou que ia exemplificar aí o curso. Beleza? E aí o seguinte, o que é suporte e resistência? Pessoal, a gente está vendo aqui que o gráfico, ó, ele vem em uma alta. Deixa eu ver aqui, deixa eu terminar de carregar aqui o gráfico para parar de travar. Pronto, parou de travar, agora tá de boa. Vamos lá. A gente está vendo que o gráfico ele se movimenta, certo? E esse movimento do gráfico, o gráfico se move em tendências, só que em tendências grandes e tendências pequenas. Isso a gente estuda lá em teoria de Elliott, certo? Onde a gente vai ver isso lá na parte da estratégia de Fibonacci, beleza? Mas entre essas tendências, tem horas que o mercado para de subir ou para de cair. E aí, quando ele para de subir ou para de cair, geralmente são em pontos de suporte e resistência. Pessoal, suporte é quando o gráfico ele não consegue passar para baixo. Então, eu vou abrir aqui o meu aplicativo de desenho para tentar exemplificar aqui para vocês. Então, é basicamente isso daqui, ó. Digamos que o mercado está aqui andando, certo? E aí ele vem aqui embaixo, ó, não consegue passar, vem aqui embaixo, não consegue passar, embaixo não consegue passar, enfim. Isso daqui a gente consegue traçar horizontalmente, certo? Eu vou traçar aqui usando uma linha vermelha. Horizontalmente uma linha, deixa eu botar ela aqui, ó, uma linha onde simboliza uma região de suporte. Quando o gráfico ele não consegue passar para baixo, a gente chama de suporte, certo? Quando o gráfico não consegue passar para cima, a gente chama de resistência. Então são pontos, certo? Onde o gráfico tem dificuldade de passar e a tendência acaba revertendo. Então, por exemplo, ó, daqui onde está meu mouse até esse fundo, a gente vê claramente que tem uma queda, e aí chega nessa região de suporte, o mercado começa a subir. Aí chega na região de resistência, o mercado começa a descer. Enfim, suporte e resistência é isso. Deixa eu desenhar aqui de forma mais simples. E já vou também mostrar o que acontece quando um suporte e resistência é rompido. Então, basicamente, é o seguinte. Digamos que eu tenho aqui uma região de suporte e resistência. Pessoal, uma coisa, eu sempre começo exemplificando aqui desenhando, depois eu vou para o gráfico, certo? Então vamos aqui exemplificar desenhando e já a gente vai para o gráfico. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui duas linhas horizontais para representar dois pontos teóricos de suporte e resistência, certo? Então vamos lá, o gráfico ele começa aqui, ó, sai daqui do suporte, vai lá na resistência, desce, né? Então ele começa a respeitar essas zonas de suporte e resistência. E aí, quando acontece uma coisa bem interessante, quando o mercado ele consegue romper essas linhas de suporte e resistência. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma linha de resistência, certo? Lembrando que linha de resistência é quando o mercado não consegue passar para cima. Já quando ele não consegue passar para baixo, a gente tem uma zona de suporte, beleza? Então vamos lá, ó. O mercado ele conseguiu passar dessa resistência e aí a gente tem uma regrinha para isso. Quando uma resistência ou um suporte é rompido, ele vira o inverso. Então, por exemplo, aqui ó, a gente teve essa resistência sendo rompida. Então, ele vira suporte, beleza? E aí, o que acontece? O que acontece é que nessa mesma região onde era uma resistência, agora vai servir como suporte. Então, se a gente projetar ela aqui para frente, o que provavelmente vai acontecer com o gráfico é isso daqui, ó. Ele rompeu, certo? Ele vai continuar caminhando e caso ele volte naquela região, ele provavelmente vai respeitar, só que dessa vez ele vai respeitar como um suporte. Então, quando a gente tem uma resistência rompida, vira suporte. Quando a gente tem um suporte rompido, vira resistência. Por exemplo, digamos que o mercado aqui rompeu de novo, ó. Opa. Deixa eu voltar mais aqui um pouco. Aqui virou suporte, a gente viu. Aí digamos que o mercado rompa de novo. Aqui, teoricamente, rompendo de novo, já vira resistência de novo. Resistência.
E lembra daquele suporte? Eu vou fingir aqui que ele rompeu, né? Nosso exemplo teórico. Só para exemplificar aqui, para vocês pegarem a teoria. Então, digamos que o mercado rompeu para baixo. Então, esse suporte aqui, ele vai virar isso mesmo, uma resistência, beleza? E aí a gente vem aqui, ó, dando continuidade, se o gráfico volta lá, ele começa a respeitar essa região que antes era um suporte, agora é uma resistência. Então, bem simples de aprender isso daqui, não tem segredo. Vamos agora dar um exemplo lá no gráfico, beleza? Lá no gráfico, ó. Então, vamos lá. Certo? Eu tenho aqui, pessoal, eu marquei aqui para vocês um ponto bem interessante de suporte e resistência. Então a gente está aqui no pregão do dia 14 de janeiro, certo? Mudando aqui um pouco, transitando para o dia 15 de janeiro. E a gente tem aqui, ó, na casa dos 94.741, certo? Eu coloquei essa ferramenta aqui, eu vou até excluir ela, para a gente estar colocando manualmente, já vai ensinando vocês como é que coloca, certo? Então a gente vai aqui na nossa barra de ferramentas e vamos procurar por resistência. Aqui no caso do Profit, o nome está como resistência. Mas lá no Trade, para quem usar o Trade, se eu não me engano, vai estar como linha horizontal. Mas é essa barrinha aqui para o meio, certo? A gente clica nela, ó, e seleciona no gráfico aonde a gente quer para ela estar. E aí eu percebo, ó, que o mercado ele está vindo aqui, ó, nessa casa dos 94 mil e tararã, e ele está respeitando, não consegue descer. Aí o que eu faço? Eu venho aqui com essa linha. Eu vou até excluir essa linha horizontal e pegar aqui esse segmento de reta, tá? Lá no Trade também tem essa ferramenta, que é a mesma coisa, só que você pode movimentar para onde você quer, ó, tá vendo? Então eu vou começar daqui primeiro, ó. Então eu começo a perceber que nessa região aqui o gráfico tem dificuldade de passar. Muita gente me pergunta aonde é que eu costumo colocar essas linhas, certo? Se é no corpo da vela, vamos dar um zoom aqui, ó. A gente estuda sobre corpo e sobre sombras, certo? Pedro, você costuma colocar no corpo ou nas sombras? Galera, a gente tem que ter na nossa cabeça que suporte e resistência não é uma linha mágica que você vai colocar no gráfico e o gráfico vai ali naquela zona e respeitar certinho. Não é uma linha fixa, é uma região. Então pouco me importa se essa linha está aqui um pouco mais em cima, se ela está aqui um pouco mais embaixo, se ela está no meio, etc. Eu só estou colocando ali para simbolizar a região de suporte que eu tenho aqui. Então, ó, a gente consegue perceber que o gráfico não consegue passar dessa região. Toda vez que ele vem, ó, aqui nessas duas vezes ele até deu uma sensação de falso rompimento, né? Mas ele respeitou, ó. Então, estava respeitando, bacana. E aí, o que a gente vê aqui, ó? Que depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois de 8 toques nessa linha de suporte, lá no 9º toque, o que aconteceu? Ó? O mercado rompeu. E aí, a gente acabou de ver que quando um suporte é rompido, ele vira isso mesmo, uma resistência. Então, eu vou pegar esse mesmo nível, ó, e traçar para o futuro, ó, E olha só o que a gente tem, ó. A gente tem essa mesma linha que antes era um suporte, essa mesma região, agora sendo uma resistência. Então, antes o gráfico não conseguia passar para baixo, agora ele foi rompido e agora ele não consegue passar para cima. Olha só que interessante, ele não consegue ir para cima. E aqui quando ele consegue romper, a gente faz o quê? A gente projeta isso para o futuro, certo? Porque caso no futuro, certo, o gráfico volte a essa região, a gente sabe que aqui vai virar o quê? Um suporte, certo? Antes era um suporte, virou resistência, agora virou suporte de novo. Então vou excluir essa linha aqui e colocar uma linha horizontal mesmo, certinho para marcar, beleza? Então aqui, pessoal, a gente tem uma linha de suporte e resistência, certo? Olha, hoje é dia 18 de 1, né? 18 de janeiro. E o mercado, ele fechou esse último pregão valendo aqui, ó, 95.770. E essa minha região aqui, ó, eu pego aqui essa ferramenta da cruz, lá na barrinha de ferramentas, ó, eu pego aqui a ferramenta da cruz, certo? Modo cruz. Lá no Trade também vocês vão ver essa mesma ferramenta. E aí essa ferramenta, ela serve para vocês verem, aqui embaixo vai aparecer o dia, né, onde está o candle, na linha vertical vai estar as informações de dia e hora, da onde está o teu mouse. Então, por exemplo, ó, bem aqui onde está meu mouse, era o dia 17/1 de 2019, às 14h50, certo? E na linha horizontal vai aparecer o preço. Então, o que isso significa? Ó? Significa que nesse dia e hora, o mercado estava valendo 95.151. Tá, nesse modo cruz, eu consigo ver aqui, ó, botar lá na minha região, que na região dos 94.760, certo? A gente pode arredondar, lembra que não é uma linha mágica, certo? É uma região, beleza? Então, a gente sabe que nessa região aqui dos 94.750, a gente tem um ponto de suporte. Então, por exemplo, amanhã, sexta-feira, certo? Quer dizer, hoje já é sexta-feira, né? Já é quase 2 horas da manhã.
eu sei que quando o pregão abrir, caso ele venha aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação de compra, esperando que o mercado se valorize e eu ganhe dinheiro. Simples. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui uma região de resistência, eu espero o mercado chegar nessa região de resistência e faço uma operação de venda, certo? Esperando que o mercado caia. Então, compra é quando a gente quer para o mercado subir e venda é quando a gente quer para o mercado descer. Beleza? Então, basicamente, suporte e resistência é isso. Vamos tentar aqui pegar? Vamos tentar não, vamos pegar exemplos de suporte e resistência de outros dias. Então, por exemplo, ó, eu posso pegar aqui uma linha aqui, ó, e colocar nesses topos, certo? E eu consigo ver aqui, vocês podem perceber que essa linha que eu peguei, ela não é a linha horizontal, certo? Se eu pegar a linha horizontal, vai ficar assim, ó. Eu peguei uma linha normal e coloquei ela meio inclinada, né? Isso daqui a gente chama de LTA. A gente vai falar disso na próxima aula, tá? Vamos tentar aqui procurar suporte e resistência horizontais mesmo, tá? Fáceis de serem vistos. Então, por exemplo, aqui achei outra região de suporte. Ó. Vocês conseguem perceber comigo que o mercado, onde eu estou passando aqui o meu mouse, ó, ele não consegue passar dessa região aqui. Ó. Então, o que eu faço? Eu pego aqui a minha ferramenta de resistência, né, a linha horizontal, e coloco aqui para simbolizar uma região de suporte, certo? Então, eu consigo ver que toda vez que o mercado vem aqui nessa região, ó, ele volta para cima. Ó. Ele vem nessa região, volta. Até que ele, o quê? Ele rompe. Então, provavelmente, esse rompimento, certo? Rompeu aqui onde eu estou passando o mouse, ó. Então, era um suporte, rompeu, virou o quê? Virou uma resistência aqui na frente. Vocês conseguem perceber que o mercado consegue respeitar essa zona. Levando um pouco mais para frente, ela foi rompida de novo e serve como o quê? Como suporte. Então, ó, a mesma linha que eu estou mostrando para vocês é a linha que está sendo analisada no futuro. Ó. E agora ela foi rompida de novo, agora vai servir como resistência. Então vamos procurar um ponto no futuro onde essa resistência, onde o gráfico chegou nessa resistência e ver se ele respeitou ou não. Ó, aqui ele não respeitou, rompeu logo, aqui ele respeitou. Ó. Então vem, então esse ponto aqui ele ainda existe, certo? Ele está aqui embaixo, ó, apesar do mercado nunca mais ter voltado lá naquela região, ele está lá embaixo, marcando a minha região de suporte. Essa região aqui, ela está no 87 mil pontos, 760, certo? O que isso significa? Significa que o mercado está bem longe dela, mas caso um dia volte lá, eu sei que tem uma região de briga, né, que são regiões de reversões, e aí a gente sabe que a gente, teoricamente, vai fazer uma compra, esperando que o mercado respeite, certo? Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês essa mesma teoria de suporte e resistência, só que inclinada, onde a gente vai chamar de linhas de tendência, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu recomendo também, falando de novo, que vocês assistam às aulas mais de uma vez para entender, para pegar melhor o conteúdo, para ficar mais fácil, tanto para mim quanto para você, aluno, beleza? Então, espero vocês na próxima aula.